O cheiro de frango fritando na panela se misturava ao aroma doce do bolo que esfriava sobre a mesa. Um banquete para 4 pessoas, embora eu soubesse que apenas 3 o apreciariam. Meus filhos, com suas risadas fáceis e o apetite voraz da infância, já estavam sentados, impacientes. Olhei para a cadeira vazia à minha frente, a angústia me apertando o peito como um espartilho. O relógio da parede marcava 7h30. Mais uma vez, o Fábio se atrasaria. As desculpas se repetiam com a mesma frequência que os atrasos. Muito trabalho, um problema para resolver, um cliente para atender. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Uma verdade que me corroía por dentro, me transformando em uma sombra amarga da mulher que eu costumava ser. Levantei da mesa, o peso da decepção familiar me curvando os ombros. "Mãe, o papai não vem jantar hoje?" perguntou a pequena Laura, seus olhos castanhos espelhando uma tristeza que partia meu coração. Forcei um sorriso, tentando em vão enganar a mim mesma e a eles. "O papai está trabalhando muito, meu amor, mas ele chega logo." Menti, sentindo o gosto amargo da frase se espalhar pela minha boca. Enquanto servia o jantar para meus filhos, meus pensamentos voavam para longe. Para os primeiros anos do nosso casamento, quando o amor ainda coloria nossos dias com a promessa de um futuro feliz. Naquela época, o Fábio era atencioso, carinhoso, presente. O nascimento de cada um dos nossos filhos havia sido motivo de alegria, de união. Mas, em algum momento, a sombra da indiferença se abateu sobre nós, esfriando nossos sonhos, congelando nossos corações. "Mãe, a senhora está chorando?" A voz preocupada do meu filho mais velho, Pedro, me trouxe de volta ao presente. Rapidamente, sequei as lágrimas teimosas que teimavam em escapar. "Não é nada, meu amor. Apenas um cisco no olho." Menti novamente, odiando a necessidade de me esconder atrás de falsas desculpas. Enquanto observava meus filhos comerem, a culpa me corroía por dentro. Eu havia me tornado uma prisioneira em meu próprio lar, uma sombra silenciosa que se esforçava para manter a família unida, enquanto meu marido se afastava cada vez mais, me deixando sozinha com a dor da sua ausência. A noite avançava, lenta e cruel como um carrasco. A comida, antes apetitosa, agora jazia fria e abandonada nos pratos. As crianças, cansadas de esperar pelo pai, já estavam na cama, embaladas por beijos e histórias sussurradas. Mas o sono teimava em visitar meus olhos. Sentada na sala escura, apenas a luz fraca da televisão iluminando meu rosto cansado, eu revivia cada palavra, cada gesto frio do Fábio nos últimos tempos, as longas horas no trabalho, as ligações não atendidas, o perfume doce e desconhecido que às vezes impregnava suas roupas. A semente da desconfiança, plantada há muito tempo em meu coração, agora florescia, seus espinhos afiados dilacerando minhas últimas esperanças. Quando o som do carro dele finalmente quebrou o silêncio da noite, meu corpo se contraiu em um misto de apreensão e raiva. Levantei-me, decidida a confrontá-lo, a exigir explicações. Mas as palavras morreram em minha garganta quando vi sua expressão cansada, os ombros caídos, a culpa estampada em seu rosto. "Me desculpe, amor. O trabalho..." começou ele, a voz arrastada, mas interrompi antes que pudesse terminar a já conhecida ladainha de desculpas. "Não, Fábio, chega. Não aguento mais suas mentiras, suas falsas promessas. Você mal olha para mim, para os nossos filhos. O que está acontecendo com a gente?" Explodi, as palavras presas em minha garganta por tanto tempo finalmente encontrando uma saída. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. "Você está exagerando. Sabe que tenho trabalhado muito, é por vocês que me esforço tanto", respondeu, a voz carregada de um cansaço que eu não conseguia decifrar se era real ou apenas mais uma máscara. "Trabalhando, Fábio? É isso que você chama de trabalhar? Chegar a essa hora com esse cheiro de perfume barato?" Rebati, a raiva me dando forças para desafiá-lo.
Seus olhos se arregalaram, um lampejo de culpa atravessando sua expressão por um breve instante, antes de ser substituído por uma máscara de irritação. Você está louca! Não vou admitir que me trate dessa maneira. Sou seu marido, mereço respeito, esbravejou, a voz ecoando pela casa silenciosa. Respeito? E você acha que merece respeito? Que tipo de homem coloca o trabalho acima da própria família, que prefere a companhia de estranhos ao invés de estar com a esposa, com os filhos? Gritei, as lágrimas finalmente rompendo a barreira da minha contenção. Ele se calou então, seus olhos desviando do meu olhar. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer palavra. Naquele momento, tive certeza. Havia outra pessoa. Outra mulher dividia a vida do meu marido, roubando o pouco de atenção e carinho que ele ainda me dedicava. A raiva que me consumia momentos atrás deu lugar a uma tristeza profunda, uma dor que me corroía por dentro, me esvaziando de qualquer esperança. As palavras ditas, as acusações lançadas, pareciam ecoar no vazio daquela casa que já não reconhecia como minha. Fábio, ainda em silêncio, afastou-se em direção ao quarto, me deixando sozinha com a certeza amarga da traição. As lágrimas continuavam a rolar pelo meu rosto, quentes e salgadas como a água do mar que um dia banhou nossos sonhos de felicidade. Naquela noite, não consegui dormir. Revivi cada momento dos nossos anos juntos, procurando em vão por um sinal, um indício que justificasse a frieza, o afastamento, a traição. Mas as lembranças, antes doces e reconfortantes, agora me assombravam como fantasmas de um passado que não podia ser resgatado. Ao amanhecer, a decisão já estava tomada. Eu não suportaria viver à sombra da dúvida, da humilhação. Reuni toda a minha coragem e, enquanto Fábio ainda dormia, procurei no celular dele a confirmação para minhas suspeitas. Não precisei procurar muito. As mensagens trocadas, carinhosas, apaixonadas, eram como facadas em meu coração já dilacerado. Um nome, repetido diversas vezes, ecoava em minha mente como uma sentença. Patrícia. A raiva, adormecida pela tristeza, ressurgiu com força total. Imprimi as mensagens, cada linha uma prova irrefutável da traição do meu marido. Com as mãos trêmulas, coloquei os papéis sobre a cama, ao lado do corpo adormecido de Fábio. Ele acordou assustado, os olhos arregalados, buscando em vão entender o que estava acontecendo. Mas ao ver as folhas impressas, seu rosto empalideceu, a máscara de indiferença finalmente caindo por terra. "O que é isso?" perguntou, a voz rouca de sono, mas já denunciando a culpa que tentava esconder. "Você sabe muito bem o que é isso, Fábio", respondi, a voz fria e distante, como se não fosse a mim mesma que pertencesse. "Não quero mais suas mentiras, suas desculpas esfarrapadas. Preciso saber a verdade." Ele tentou falar, gaguejando palavras desconexas, justificativas que não convenciam mais. Mas eu não queria ouvir. A verdade, por mais dolorosa que fosse, me libertaria daquela tortura. "Quem é Patrícia?" perguntei, a pergunta cortando o ar como uma lâmina afiada. Fábio hesitou por um momento, os olhos percorrendo o quarto como se buscasse uma rota de fuga. A máscara de indiferença que ele vestira por tanto tempo finalmente se estilhaçava, revelando o medo, a culpa, a covardia que se escondiam por trás dela. "Patrícia é só uma amiga, uma colega de trabalho", gaguejou ele, a voz fraca, sem convicção. "Uma amiga? Sério, Fábio? É assim que você chama uma mulher com quem troca mensagens apaixonadas, enquanto a sua esposa, a mãe dos seus filhos, chora sozinha em casa?" Rebati, a raiva me dando forças para confrontá-lo. Ele se levantou da cama, vestindo às pressas a calça do pijama, o rosto agora vermelho de vergonha ou talvez de raiva. "Olha, não vou me rebaixar a te dar explicações. Você está sendo paranoica, ciumenta, sempre me culpando, me sufocando", retrucou ele, a voz assumindo um tom acusatório, tentando reverter a situação como sempre fazia. Mas eu não me deixaria enganar novamente. "Chega, Fábio!
Acabou! Não suporto mais suas mentiras, suas traições. Quero o divórcio, declarei, as palavras soando estranhamente libertadoras em meio àquele turbilhão de emoções. A reação dele foi imediata. A fúria substituiu a culpa em seu olhar, a voz assumindo um tom ameaçador que eu nunca havia presenciado antes. Divórcio? Você está louca? Não vai se separar de mim. Quem vai querer você? Uma mulher com 3 filhos, sem profissão, sem dinheiro! Esbravejou ele, as palavras como punhais cravados em meu peito. Mas eu não me intimidaria. Acha que tenho medo de você, Fábio? Da sua arrogância, da sua mesquinharia? Prefiro viver na miséria a continuar casada com um homem que não me ama, que me trai, que me humilha. Respondi a voz firme, decidida. Ele se aproximou, o rosto a centímetros do meu, o hálito quente e fétido me causando náuseas. Você vai se arrepender disso. Vai implorar para voltar, mas eu não vou te querer mais. Vou encontrar alguém melhor, mais jovem, mais bonita. Vociferou, as palavras carregadas de veneno. Mas eu não me abalaria. A dor da traição, a humilhação, haviam me transformado. Eu não era mais aquela mulher frágil e submissa que ele pensava conhecer. Saia da minha frente, Fábio. Não quero mais olhar para a sua cara, ordenei, apontando para a porta. Ele me encarou por um longo momento, os olhos escuros ardendo em fúria. A raiva que emanava dele era palpável, me causando um arrepio na espinha. Mas eu não recuaria. Não mais. Com um último olhar de desprezo, Fábio se afastou, batendo a porta do quarto com violência ao sair. O som ecoou pela casa vazia, marcando o fim de um capítulo doloroso da minha vida. As lágrimas, contidas até aquele momento pela força da minha decisão, finalmente rolaram livres pelo meu rosto. Mas não eram mais lágrimas de tristeza, de humilhação. Eram lágrimas de libertação, de alívio por ter me livrado daquele peso que me oprimia por tanto tempo. Eu sabia que a jornada que me aguardava seria difícil. Enfrentar um divórcio, recomeçar a vida com 3 filhos pequenos, lidar com a vingança mesquinha de um homem ferido em seu orgulho. Mas eu estava decidida a trilhar esse caminho, por mais árduo que fosse. Meus filhos, eles eram a minha força, a razão para seguir em frente. Abri a porta do quarto das crianças, observando-os dormir serenamente, alheios à tempestade que se abatera sobre nossas vidas. Ajoelhei-me ao lado da cama, acariciando os cabelos macios, os rostos angelicais. A culpa me corroía por tê-los exposto a essa situação, por fazê-los passar por essa dor. Mas prometi a mim mesma que faria de tudo para que fossem felizes, para que tivessem um futuro digno, repleto de amor e oportunidades. Levantei-me decidida, enxugando as lágrimas com a manga do pijama. A partir daquele momento, eu não era mais apenas a esposa traída, a dona de casa submissa. Eu era uma leoa, disposta a lutar com todas as minhas forças para proteger meus filhotes. O primeiro passo seria procurar um advogado. Eu precisava garantir os meus direitos, a segurança dos meus filhos. Mas antes, eu precisava contar a eles o que estava acontecendo. Respirei fundo, buscando coragem nas profundezas da minha alma. A tarefa não seria fácil, mas eu não podia adiá-la. A verdade, por mais dura que fosse, precisava ser dita. O café da manhã transcorreu em um clima de estranha normalidade. As crianças, alheias à tempestade que se abatera sobre a família, comiam animadamente. Distraídas, agora eram marcados por um silêncio pesado, quebrado apenas pelos pedidos tímidos das crianças para ver o pai. As noites eram ainda mais difíceis. Laura chorava até dormir, chamando pelo pai, e eu me deitava ao seu lado, abraçando-a com força, tentando transmitir-lhe um pouco do meu próprio calor, da minha própria força. Pedro, por sua vez, se fechou em um mutismo preocupante, respondendo com monossílabos às minhas tentativas de diálogo. A sensação de estar vivendo um pesadelo, de onde eu queria desesperadamente acordar, me acompanhava a cada instante. A casa, antes nosso porto seguro,
agora parecia um labirinto de paredes frias e silenciosas que ecoavam a dor da nossa família partida. Para piorar a situação, Fábio se recusava a facilitar o processo de divórcio. Ele contratou um advogado conhecido por sua ferocidade em defender os interesses de seus clientes e passou a dificultar ao máximo qualquer acordo, usando as crianças como instrumento de barganha. Eu me via diante de um dilema cruel: lutar pelos meus direitos, arriscando expor meus filhos a um processo longo e desgastante, ou ceder às exigências abusivas de Fábio apenas para evitar mais sofrimento para as crianças. Em meio àquele turbilhão de emoções, eu me agarrava à esperança de que, em breve, tudo aquilo seria apenas uma lembrança distante, uma página virada na história das nossas vidas. Mas a realidade se impunha a cada novo obstáculo, a cada nova decepção, me lembrando de que a jornada para a felicidade seria longa e tortuosa. Em meio à tempestade que se abatera sobre minha vida, encontrei um porto seguro e inesperado: meus pais. Desde o início, eles se mostraram presentes, oferecendo apoio incondicional, palavras de conforto e, acima de tudo, amor verdadeiro e incondicional aos netos. Minha mãe, com sua paciência infinita e seu colo acolhedor, se tornou o refúgio preferido de Laura. Ela passava horas brincando com a neta, contando histórias, cantando canções de ninar, amenizando a dor da ausência do pai com o bálsamo do seu amor materno. Meu pai, por sua vez, se dedicou a Pedro, buscando formas de se aproximar do neto, de fazê-lo se abrir, de compartilhar seus medos e angústias. Longas caminhadas no parque, jogos de tabuleiro, conversas sobre futebol e super-heróis se tornaram o elo que os unia, reconstruindo a confiança e o afeto que a ausência de Fábio havia abalado. Ter o apoio dos meus pais naquele momento tão difícil foi fundamental para que eu não desmoronasse. Eles me ajudavam com as crianças, me davam suporte emocional, me incentivavam a seguir em frente, a lutar pelos meus direitos, a acreditar que dias melhores viriam. Com o passar dos meses, a poeira da separação começou a baixar. As crianças, ainda sentindo falta do pai, aos poucos foram se adaptando à nova realidade. Laura já não chorava mais à noite, e Pedro voltou a sorrir com mais frequência, encontrando em mim e nos avós o amor e a segurança que precisava. Eu, por minha vez, comecei a vislumbrar uma luz no fim do túnel. Consegui um emprego de meio período em uma livraria, o que me permitia conciliar o trabalho com os cuidados com as crianças. A sensação de independência, de ter meu próprio dinheiro, de poder prover o sustento da minha família, me trouxe uma força e uma determinação que eu jamais imaginei possuir. O processo de divórcio ainda se arrastava na justiça, mas eu já não me sentia mais tão vulnerável, tão à mercê da boa vontade de Fábio. Eu tinha meus pais, meus filhos, meu trabalho e a certeza de que, apesar de todas as dificuldades, eu era capaz de reconstruir minha vida, de encontrar a felicidade novamente. A vida seguia seu curso, como um rio que contorna os obstáculos e segue em direção ao mar. Os meses se transformaram em 1 ano, e a dor da separação, ainda presente, já não me paralisava como antes. Eu havia aprendido a conviver com a ausência de Fábio, a preencher o vazio com o amor dos meus filhos, o apoio da minha família e a alegria de me redescobrir como mulher, profissional e, acima de tudo, como mãe. As crianças estavam cada vez mais adaptadas à nova rotina. Laura, com sua alegria contagiante, iluminava nossos dias com seus sorrisos e travessuras. Pedro, mais introvertido, aos poucos foi se abrindo, compartilhando seus sonhos, seus medos e suas conquistas. A cumplicidade entre eles, o amor que os unia, era o meu maior tesouro, a prova de que, apesar de tudo, eu havia feito a escolha certa. O processo de divórcio finalmente chegou ao fim. Não foi fácil. Fábio lutou com unhas e dentes para me prejudicar, para me privar do pouco que havíamos construído juntos. Mas a justiça, ainda que tardia, prevaleceu.
Consegui garantir o direito de ficar com a guarda dos meus filhos, uma pensão alimentícia justa e a divisão dos bens que me era devida. Com o fim do processo, senti um peso enorme ser retirado dos meus ombros. Era como se, finalmente, eu pudesse respirar aliviada, virar a página e começar a escrever um novo capítulo da minha história. Um capítulo repleto de desafios, é claro, mas também de esperança, de amor e de novas possibilidades. Um dia, enquanto voltava do trabalho, cruzei com Fábio na rua. Ele estava acompanhado de uma mulher elegante que carregava em seus braços um bebê. Senti uma pontada de tristeza ao constatar que ele havia seguido em frente, construindo uma nova família, enquanto eu ainda carregava as marcas do passado. Mas a tristeza logo deu lugar a um sentimento de compaixão. Compaixão por ele, que havia escolhido trilhar um caminho de mentiras e traições, e compaixão por mim mesma, por ter permitido que ele me ferisse por tanto tempo. Naquele momento, tive a certeza de que havia me libertado de vez das amarras do passado. Eu era uma mulher livre, forte e independente, capaz de amar e ser amada novamente. E, acima de tudo, eu era uma mãe que faria de tudo para que seus filhos tivessem uma vida feliz, independente do que o futuro nos reservasse. Os anos se passaram, como folhas bailando ao vento, levando consigo a poeira da tristeza e tingindo o céu com tons de esperança. A dor da traição, antes uma ferida aberta em meu peito, cicatrizou, deixando em seu lugar a marca da força e da superação. A vida, em sua infinita bondade, me presenteou com novas cores, novas alegrias, novos amores. Meus filhos, meus raios de sol, floresceram sob meus cuidados, transformando-se em seres humanos incríveis. Laura, com sua energia vibrante e criatividade sem limites, se tornou uma artista talentosa, pintando o mundo com suas cores e contagiando a todos com sua alegria. Pedro, amadurecido e sensível, descobriu na escrita sua paixão, tecendo histórias e poemas que tocavam o coração de quem os lia. Acompanhá-los em suas jornadas, testemunhar seus sonhos se tornando realidade, era a maior recompensa que a vida poderia me dar. Meu trabalho na livraria, antes um porto seguro em meio à tempestade, se tornou um jardim florido onde eu podia semear conhecimento e colher sorrisos. Rodeada de livros, histórias e pessoas que compartilhavam o amor pela leitura, encontrei um propósito, uma forma de levar luz e inspiração aos corações sedentos por um mundo melhor. E o amor, o amor. Ele retornou à minha vida de forma inesperada, como um pássaro que escolhe fazer seu ninho em meu jardim. Um homem bom, gentil e carinhoso, cruzou meu caminho, me mostrando que era possível amar e ser amada novamente, sem medos, sem as sombras do passado. Ele me acolheu com meus filhos e minhas cicatrizes, me ensinando que a felicidade pode florescer mesmo nos terrenos mais improváveis. Um dia, enquanto passeava com meus filhos e meu novo amor em um parque ensolarado, avistei Fábio ao longe. O tempo, que para mim havia sido um rio de cura e renovação, para ele pareceu ter congelado. Seus ombros estavam curvados, seu rosto carregava as marcas de uma tristeza profunda. Ao seu lado, uma mulher elegante, mas com um semblante cansado, segurava a mão de uma criança pequena. Nossos olhares se cruzaram por um breve instante, e eu vi em seus olhos um resquício de arrependimento, talvez até mesmo de inveja. Mas em meu coração não havia espaço para mágoa ou ressentimento, apenas compaixão e a serena alegria de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Naquele momento, tive a certeza de que havia feito a escolha certa ao me libertar de um relacionamento tóxico e seguir em frente com a cabeça erguida. A vida, com suas reviravoltas e surpresas, me presenteou com a oportunidade de recomeçar, de construir uma nova história, repleta de amor, felicidade e realizações. E eu abracei essa dádiva com a alma grata e o coração repleto de esperança.